Essa planilha aqui, ela serve para mostrar o seu desempenho em cada tipo de assunto. Quanto mais perto de 100, melhor. Ela tem várias guias aqui na parte de baixo. Essa daqui do conteúdo programático, você vai extrair essas informações do edital. Lá na parte final tem o conteúdo programático do cargo que você vai fazer, e você tem que tomar cuidado para não pegar a informação do cargo errado. Aí você vê lá quais disciplinas que vai ter. Você vai ter português, direito constitucional, informática. Você vai catando um de cada vez. No caso de português, você bota tudo que está lá, separando por tópico, subtópico, dependendo de como tiver organizado. E você veja aqui que esse azul é um subtópico de regência, que é regência verbal e nominal. Aí o que são esses espaços vazios aqui? Quando estiver resolvendo questões, seja online, um PDF, um simulado, uma prova, qualquer coisa, você vai separar as questões que você resolver da seguinte maneira. Primeiro, as de português. Separa as de português por assunto, como está aqui. Como assim você vai separar? Você responder um questionário, por exemplo, de 10 questões de português. Das 10 questões de português, 3 eram de coesão. Dessas 3 de coesão, você só acertou 2. 2 de 3 dá 66,67%. Então você bota aqui. Esses valores estão tudo em percentual. Tinha 2 questões de acentuação gráfica. Você acertou tudo, 100%. Tinha uma questão de regência verbal. Você errou, taca 0. E assim vai. Lá não está dizendo que a questão é de acentuação gráfica, a não ser nas questões que você resolve de forma online. Mas nas que você resolve por simulado, ou com PDF, ou na prova, não está dizendo. Você vai ter que identificar. E depois vai ter que ver quantos você acertou total delas. Aí vai botando aqui quantas de orações coordenadas do total você acertou e vai botando. Aí essas partes aqui que está div 0, tem uma equação aqui, que calcula a média dessas duas aqui, de regência nominal e verbal. E essa maior zona pega a média de todos os assuntos. Tá com esse negócio aqui porque aqui tá div 0 e aqui também fica div 0. Mas quando, por exemplo, surge alguma nota aqui, aí ele muda. Aí aqui dá a média da disciplina toda de português. E essa outra aqui é a média também da disciplina. O valor que vai aparecer aqui é o mesmo daqui. Eu botei isso aqui igual porque antes o português estava em 2 partes. Uma relacionada à parte de gramática e ortografia e outra parte de textos. Aí por isso ela tá aqui, mas nesse caso aqui ficou tudo um pacote só. E essa daqui que ainda tá toda bagunçada, segue o mesmo esquema. Você vai responder, por exemplo, se tiver direito constitucional e os assuntos for os mesmos, você vai respondendo questões e quando responder que terminar, que você foi avaliar no gabarito, quais que você acertou e quais que você errou, você separa pelos grupos. Tinha 3 questões de servidores públicos, quantos você acertou? Ah, acertei 2 de 3, aí bota 66,67%. De juiz federal, tinha quantas? Tinha 4, mas só acertei 2, dá 50%. E assim vai. Aí esses valores aqui seguem o mesmo esquema. Esse daqui é a média desses azulzinhos aqui, já que ele é abrangido. Esse daqui é a média de todos esses aqui. E esse laranja é a média desse aqui todo. Você vê que o direito constitucional está se dividindo em grandes grupos, como responsabilidade civil, estatuto e regimento da UFCG, estados administrativos e tal. Esse daqui é a média de toda a parte de Constituição Federal. Já esse aqui vai ser a nota de aplicabilidade e interpretação de normas constitucionais, que é a média de poder constitucional. Aqui tinha outra média desse negócio todo aqui, mas vai ser alterado, que é a média desse aqui. Aí esse aqui vai calcular a média desses valores aqui. Esse é a média desse, e esse daqui é a média desses verdinhos aqui. Por que tem alguns amarelos e alguns verdes? Isso aqui foi uma coisa que meu irmão falou que eu resolvi usar. Muitas vezes o concurso faz o conteúdo programático e não aborda todo o conteúdo, foca mais em alguns assuntos, sejam mais difíceis ou os mais importantes para ele, para o cargo. Como saber quais os assuntos que são os mais importantes? Você tem que se ater lá, procurar questões da banca que vai realizar, se é a Comperv, se é a Fundação Carlos Chagas, FGV, CESP, enfim, qual a instituição, qual o nível que vai realizar e a questão do ano. A questão do ano não é um ano específico, é um conjunto de anos. Para ter uma maior precisão, recomendado é até 5 anos. Estamos no ano 2020, provas que foram realizadas no ano 2015 para cá são válidas, porque não está tão desatualizado, porque alguns assuntos mudam. Teve a reforma ortográfica, a questão de leis, ela também passa por modificações. Então, se você pegar provas muito antigas, elas podem estar desatualizadas, usando conceitos que não são mais utilizados. Porém, quando você pega um período de 5 anos, você não consegue encontrar muita coisa, muitas questões, muitas provas. Então,
eu gosto de estabelecer um período de 10 anos, então de 2010 para cá, para ter umas coisas com uma boa precisão e conseguir achar bastante material. Tem muitos cantos que você pode achar essas questões. E outra coisa importante é o cargo. Se não conseguir com um cargo igual, pelo menos o mais parecido possível com o seu. Bom, esses são 5 critérios para poder escolher as questões, certo? Aí, seguindo as questões, você vai montá-las por assunto. Por exemplo, das questões que você encontrou uma de oração subordinada, está com um pontinho. Encontrou uma de ortografia, dá um pontinho. Uma de poder executivo, mais um pontinho. Uma de regência verbal, aí um pontinho. Achei outra de oração subordinada, bota 2 pontinhos. Achei outra questão de atributos, bota um pontinho. Uma de execução, de contratos administrativos, um pontinho. Mais 2 de poder executivo, vai para 3. E assim você vai com essas questões. Sempre botando um pontinho para cada vez que você encontra uma questão desse assunto. Terminou, não tem mais questão, você para com essa procura e vai analisar esses pontinhos. Vou jogar valores aqui aleatórios, mas o procedimento é esse, vai procurando e vai dando pontinho. Feito isso, você vai verificar qual a pontuação máxima. No caso foi 8. Cria 3 grupos: o grupo verde, o grupo amarelo e o grupo vermelho. Quando a pontuação máxima foi 8, você estabelece faixas. Para o verde, a faixa é de 1 a 2, o que significa os assuntos aqui que tiveram uma ou 2 questões, você bota de verde. No caso, execução, atributos, regência verbal, ortografia, só apresentou uma questão, né? Para aqueles que apresentaram de 3 a 5 questões, nas que você contabilizou, você bota de amarelo. Ó, temos aqui estágio probatório. Ó, tem uma com 3 também. Aí poder executivo 3, 4 ou 5, amarelo. Agora os que apresentaram 6, 7 ou 8, você bota vermelho. O que significa? Os que estão de verde são aqueles que aparecem muito pouco. Então você não deve dar tanto enfoque. Já o amarelo são aqueles que tem aparece assim, frequência moderada. Já os vermelhos são os que aparecem muito. Então são os mais importantes. O grau de importância é esse. Nessa ordem, primeiro o vermelho é o mais importante, depois o amarelo, depois o verde. Para que isso? À medida que você vai estudando e resolvendo questões, você tem que ir, quando você estiver perto da prova, você tem que ver se os vermelhos tá aqui 100 ou mais perto possível de 100, para indicar que você tem grandes chances de conseguir um bom desempenho. Todos os vermelhos tem que estar perto de 100 ou igual a 100. Os amarelos, o importante é estar acima de 50%, né? Mas não deve dar tanto enfoque porque provavelmente nem vai cair assunto. E os verdes tem muito baixa importância. Você faz, mas sem muita preocupação, porque a chance de cair é muito baixa. Já os que não tem cor nenhuma, você estuda também, é claro, mas não deve dar tanto enfoque. E tal quanto o vermelho, amarelo e verde. Certo, o que é essa guia geral? Essa guia geral tem 2 tabelas. O que significa isso? O que eu faço é, uma vez por mês, eu tiro para resolver uma prova similar à que eu vou fazer no dia. Essa prova que eu vou resolver é uma prova em PDF, mais idêntica possível à que eu vou fazer. Tem que ser da mesma banca que vai realizar, na cidade onde vai ser realizado, o nível, o cargo e o ano. O ano é uma prova que foi realizada em um concurso que foi realizado até 10 anos atrás, no máximo. Então você tem que procurar a prova que seja o mais parecida possível com a prova que você vai realizar. Essa compatibilidade, ela significa que eu estou fazendo uma prova agora em março de 2020 e essa prova, compatibilidade em relação ao que eu vou fazer, 33,33%. Isso aqui significa que desses critérios que eu estabeleci aqui, banca, cidade, nível, cargo e órgão, a igualdade dessa prova em relação a que eu vou fazer, ela só conseguiu pegar 2 desses critérios. 2 de 6 dá 1/3. Aí quando resolve essa prova, deixa eu pegar uma aqui. Aqui foi uma prova que foi realizada pela Emprel, na cidade de Recife. Aí você vê que tem aqui as questões de marcar e tal. O que eu faço? Eu vou pegando a prova e aqui nesse bloco de notas, vou separando português. Aí eu vou marcando as minhas respostas. Aqui não é as respostas corretas, aqui são as minhas respostas. Eu vou respondendo e vou marcando aqui. Aqui está o gabarito. O gabarito às vezes vem com vários cargos misturados. Você tem que procurar o gabarito do seu cargo para poder analisar bem direitinho. Digamos que o cargo for analista de informática.
Aí você vai pegar esse gabarito aqui, aí você vai verificar se a questão que você respondeu, a resposta bate. No caso aqui, o gabarito está dizendo C, mas só que eu marquei A, e boto um X. A 2 eu marquei C, e no gabarito também é C, boto um O. Na 3 eu marquei C, O também. E assim vai, até o final. Feito essa parte, eu conto a quantidade de questões que eu respondi, essa é a quantidade total. Verifico a quantidade que eu acertei, as que tem o Ozinho, pego essa quantidade que eu acertei e divido pelo total. Isso vai dar uma porcentagem de acerto. Essa porcentagem de acerto vai para cá. Aí bota aqui a porcentagem, digamos que eu acertei 67%. Aí aqui ele me dá uma média. Quando for mês que vem, eu vou resolver outra prova dessas. Vou arrumar outra, mais parecida possível com a que eu vou realizar no dia, né? Mas você tem que procurar a maior compatibilidade possível. Acabou? Não, não acabou. Ver a quantidade total de que você respondeu de administração, ver a quantidade que você acertou, pegar a quantidade que você acertou e dividir pela total de administração. E aqui não tem ainda, mas supondo que aqui fosse administração, você botar sua porcentagem de acerto em administração. O que é essa rodada? É um conjunto de 28 questões. Quando terminar um conjunto de 28 questionários, resolvido esses 28 questionários, terminou uma rodada. Aí você verifica em quantas vezes dessas 28 questionários você ficou abaixo de 75%. Aí aparece aqui, terminou os 28 questionários, zera tudo e começa uma nova rodada. E de novo, quando ficar abaixo de 75%, vai botar mais um ponto, só que em outra rodada, no caso rodada 2. Mais uma coisa, dentro do assunto de português, você vai ter que procurar as questões de acordo com o discurso direto e indireto, quantas tem de flexão nominal e verbal, quantas tem de crase, e ver quantos você acertou de cada um desses assuntos. E sair botando aqui, acertei 2 de 3 de termos de oração, dá 66,67. Acertei todas de crase, dá 100%. De redação, acertei somente metade, 50%. E assim vai. Isso você faz com a administração e todos os outros assuntos que tiver na prova. Feito essa parte, quando você carrega os dados aqui, é calculado uma média da disciplina. Ele pega esses valores aqui e tá com a média. Esse valor aqui vem para cá, por cada disciplina. Português, redação, coisa do meio. Tá tudo assim com esses nomes esquisitos, porque tem nenhuma questão respondida. Tem que calcular uma média de todas as disciplinas. Aí você me pergunta, por que tá vermelho? Eu estabeleci, das análises de várias provas que já fiz, que para você ter alguma chance de entrar, você tem que ter um desempenho de no mínimo 75%. O que significa que se você tiver 75% você vai passar? Não. Questão de aumentar a chance. Pessoas que têm um desempenho de acerto abaixo de 75%, a chance de conseguir uma vaga é muito baixíssima. Tem a chance, mas é muito baixíssima. Vai depender aí da concorrência, quantidade de desistência, quantidade de vagas e tal, duração do concurso. Agora, quando você está com um desempenho de 75% no mínimo, consegue uma posição muito alta. Então aqui é para você saber se você está indo bem. Vermelho significa que está abaixo de 75%, então tem que estudar mais, tem que se focar mais. Toda essa planilha é para poder dizer para você o que é que você tem que focar mais, o que é que é mais ruim. Se aqui aparecer verde, significa que você está muito bem e então não precisa dar tanta atenção por enquanto. Se aparecer vermelho, no caso eu estou vermelho em português, então tem que focar mais português. Eu tenho que fazer umas questões para poder verificar qual é o meu nível nesses assuntos. O que é que significa essa tabela verde? Quando você estuda, acontece de às vezes você chegar na prova e não está muito bem. Alguns conhecimentos dão branco, você se confunde em informações, está doente, dor de cabeça, enjoado, a viagem foi ruim, comeu alguma coisa estragada. Enfim, acontece um bocado de fatores. Mesmo você tendo estudado direitinho, bastante, aprendido bastante, você não está tão bem e aquele dia não dá certo. Vai ter dia que você vai estar bem, vai ter dia que você não vai estar. Tem que analisar qual a estabilidade do seu desempenho. Tu é verificar, na maior parte do tempo que você responde questões, você está com um desempenho mais estável ou menos instável. Como assim? Se a maior parte dos questionários você consegue um desempenho maior acima de 75% ou não. Se essa porcentagem tiver até 33%, significa que em 2/3 dos questionários, em 2/3 das situações, você consegue um desempenho de 75%. Isso aí é ótimo. Se você conseguir botar essa porcentagem ainda mais para baixo de 33%, zerar, isso é ótimo, é excelente. Significa que a chance de acertar é altíssima. Então você tem que manter esse valor aqui abaixo de 33%. Se não estiver, você tem que se esforçar mais.